Muito bem, meus irmãos e irmãs, a santa paz de Deus. Eu estou aqui, irmão, com um testemunho aqui de uma serva de Deus que estava provada, irmãos, dentro da casa, ali lavando a louça. Há dias já que aquela família vinha provado. A serva de Deus estava tão provada, irmãos, tão provada que chegou ali o passarinho até a ela começou a contar a prova para o passarinho. Ela ali provada, ali fazendo as coisas dentro de casa ali, e de repente chegou um canarinho cantando. Mas ela não sabia que aquele canarinho, irmãos, era mandado por Deus dentro daquela casa. Irmãos, Deus trabalha nas pequenas coisas na nossa vida. E às vezes nós não percebemos, irmãos. Aquele canarinho que estava cantando ali enquanto ela fazia os afazeres da casa, foi mandado por Deus ali. E ali aquele canarinho chegou e começou a cantar, e ela começou a contar a prova dela para aquele canarinho, começou a falar: você canta? É porque você não está triste igual eu estou. Você canta porque você não está chorando igual eu estou. É por isso que você canta dessa forma. E ali, irmão, a certo momento, ela pegou um pano e tocou aquele passarinho para ir embora, mas o passarinho não ia. Até que em certo momento, irmãos, ela falou para aquele canarinho: já que você está tão contente, então vai atrás de alguém e manda trazer as coisas que estão faltando na minha casa. O café, o açúcar, o alimento. E ali, meus amados irmãos, aquele canarinho voou ali, rodeou a cabeça dela e sentou no ombro dela. Irmãos, nós temos que ficar atentos, irmão, porque às vezes Deus pode usar de algo assim. Tem gente que não crê, tem gente que não confia, irmãos, mas Deus pode usar de um passarinho, pode usar de qualquer coisa, irmãos, para falar com nós. Deus usa de quem Ele quer, irmãos, não é nós que escolhemos o que Deus tem para usar para falar para nós. É Deus que escolhe, irmãos, o que Ele quer falar com nós. E ali, irmãos, aquele passarinho sentou no ombro dela e em seguida saiu, irmãos. E ali, encontrando alguns irmãos, aquele passarinho começou a cantar também. Cantar. E ali Deus comoveu o coração daqueles irmãos e fez eles entender que tinha alguém necessitado na terra, que tinha alguém precisando do apoio, precisando do alimento, precisando de uma oração. Bendito é o nome do Senhor. Nessa hora, meus irmãos, esse canarinho voou e ali, meus amados irmãos, aqueles servos de Deus foram até a casa dela e supriu a necessidade dela. Bendito é o nome do Senhor. Chegando ali, falou: irmã, você tem conversado com o canarinho ainda hoje? E a irmã respondeu para eles que sim, o que tinha acontecido dentro daquela casa. Deus usou daquele passarinho, irmãos, para levar a mensagem para aqueles servos de Deus. E assim Deus pode usar, irmãos, de qualquer coisa para falar com nós. Tá bom, meus irmãos? Fica com testemunho aí, irmãos. Deus abençoe a todos. A paz de Deus. E que Deus entre com providência divina na vida de cada um da Irmandade, né? E daquele que ouve, né? Os testemunhados, aquele que serve a Deus de alguma maneira, né? Porque muitos, né? Não tá nessa graça, mas tá servindo a Deus do mesmo jeito, né, meus irmãos? O que manda é a crença dentro do coração em Deus, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, uma vez nós estava passando bastante dificuldade aqui dentro da nossa casa, porque tem época, né, meus irmãos, que Deus permite, mesmo que a gente trabalhe, né? Meu esposo luta, coitado, meus irmãos, às vezes mesmo com enfermidade, né? Prova, mas luta, né? Para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Mas Deus permitiu a prova ardente dentro da nossa casa, meus irmãos. E um dia, né, eu estava lavando a louça na minha pia e entrou um canarinho da terra. Se o irmão conhece o canarinho da terra, é um canarinho bem amarelinho. E ele começou a cantar, meus irmãos. E ele pulava na mesa e cantava, pulava no fogão e cantava. E começou a cantar, meus irmãos. E olhava para mim com a cabecinha, balançava a cabecinha e cantava tão lindo.
Mas eu estava tão atribulada naquele dia, meus irmãos, sim, atribulado, modo de dizer, né? Triste, provada, né, meus irmãos, porque eu ainda tinha minhas crianças pequenas e a prova assolando dentro de casa, né, meus irmãos, crianças pedindo as coisas, eu não tinha para oferecer, né? Tava com as coisas tudo acabado no armário, não tínhamos condição de fazer uma compra. E eu espantei aquele passarinho, eu falei, vai embora daqui, passarinho. Você não tem prova, por isso que você está cantando, porque se você tivesse provado como eu, você não estaria cantando. Daí peguei um paninho assim, espaventei ele, meus irmãos. Mas ele não saía de dentro de casa. Ele continuou cantando, meus irmãos, louvando a Deus, né? E assim, eu converso com a natureza, irmãos. Eu gosto muito de conversar com a natureza. E esse dia, né, a natureza de Deus, o que Deus fez, irmãos, na minha vida. E aquele passarinho continuou cantando, meus irmãos. E daí eu conversei com ele, falei, tá bom, você não quer ir embora daqui, você tá cantando, então você pega o meu recado e leva para alguém que tem condição de dar uma compra para mim. Vai até essa pessoa, sendo servo de Deus, vai até essa pessoa e diz que eu tô precisando de açúcar, de pó de café, eu tô precisando de farinha, eu tô precisando de trigo, eu tô precisando de mistura, tô precisando de tudo. Vai, seja mensageiro então. Já que você tá tão feliz assim, leva a minha mensagem para alguém. Nessa hora, meus irmãos, esse canarinho voou e rodou assim sobre a minha cabeça, sentou no meu ombro e como se tivesse assim, meus irmãos, entendido o recado e voou, meus irmãos, e foi embora. E eu fui, né, arrumar minha casa como sempre, né, meus irmãos. Fui lavar a loucinha, né, limpar a casa. Era de manhã essas horas. E eu tava limpando a casa, de repente, eram umas 3 horas da tarde, meus irmãos, roncou um carro. E aqui é dificilmente dia de semana, é difícil. Hoje ainda vem mais com mais frequência, irmandade. Nessa época não vinha, meus irmãos. Pelo lugar ser difícil acesso, né? Não vinha mesmo irmandade, lado nenhum. E nisso, meus irmãos, chegou um carro, uma caminhonete, parou ali. Daí desceu um servo de Deus lá de Sorocaba, me saudou, capaz de Deus, e entrou para dentro, né? Chamei eles para entrar para dentro, entraram. E eu pensando, falei, meu Deus, eu tô sem as coisas, como que eu vou oferecer um suco, alguma coisa para esses irmãos, né? Daí ele desceu, daí ele falou assim, viu, irmã, eu vou perguntar um negócio pra irmã. Hoje de manhã você conversou com o canarinho da terra? Daí eu falei, sim, irmão, conversei. Levei aquele susto, né? Daí ele falou assim, o canarinho da terra veio aqui na sua casa e levou a mensagem para mim. Eu tava na cidade de Apiaí, já tava voltando para Sorocaba, nós viemos fazer uma parte ali em Apiaí, e nós estava indo embora para Sorocaba e esse canarinho sentou no retrovisor da caminhonete e começou a cantar, e ele cantando, eu pedi para Deus mostrar para mim o que era que ele estava falando. E o Senhor mostrou o que era, que você estava passando necessidade, irmã. Ele contava a sua necessidade para nós. E nós entramos no mercado. Enquanto nós não entramos no mercado, esse passarinho nos sossegou. E quando nós entramos no mercado, ele acompanhou nós até a porta do mercado e foi embora. E nós entendemos a voz de Deus usando do passarinho. E quando nós fizemos aquela compra, nós viemos trazer aqui para a irmã. Foi isso que a irmã pediu para ele? Eu falei, foi, irmão. Daí nessas horas o Senhor já tinha me visitado muito. Tava chorando bastante porque sentia a presença de Deus. É a coisa mais gloriosa, né, meus irmãos? E Deus fez essa obra na minha vida, meus irmãos, usando de um canarinho da terra para poder suprir as minhas necessidades, meus irmãos, e dos meus filhos, que ainda era pequeno. E o Senhor preparou bolacha, leite, preparou, né, as coisas de comer, né, meus irmãos, a mistura. E nós estamos aqui dizendo que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso na nossa vida. E que Deus nunca deixou de fazer obra, né? Ele sempre faz obra, né, meus irmãos? Basta nós crer, né? Porque o mesmo Deus que operou lá atrás, meus irmãos, lá quando Jesus Cristo andava em cima dessa terra, ele operou maravilha, milagre, né? Ele é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. E o poder dele não diminuiu, né? Basta nós crer. E Deus fez essa obra maravilhosa na minha vida, usando do canarinho da terra, meus irmãos. Então é isso, é o testemunho, né? Tenho várias obras para contar. Deus é bom na nossa vida, em todo Deus. E
que Deus Muito entra bem, com meus irmãos. Tá aí, providência vocês divina viram aí na o vida de testemunho aí cada da Irmandade, da né? serva de E Deus, né, daquele que irmão? ouvi, né? Os A testemunhados, serva de Deus estava provada, que serve a Deus de alguma maneira, né? angustiada, Porque muitos, né? e estava ali fazendo os Não seus tá nessa afazeres casa, da mas tá servindo casa. a Deus do mesmo jeito, né, meus E irmãos? de repente chegou aí esse Uma descansa passarinho dentro do coração em Deus, né? e começou a Cristo cantar. Jesus, nosso Senhor. Começou a cantar dentro Então, daquela meus casa, irmãos, uma vez eu tava até passando, que um certo estava momento ela passando bastante tentou dificuldade mandar embora dentro da aquele nossa casa, passarinho. porque tem época, né, meus irmãos, E ali que ela Deus começou mesmo que a gente a reclamar trabalhe, ali né, da sua com luta, da esposa, sua prova ali para aquele muito passarinho. cuidado, meus irmãos, às vezes mesmo Começou com ali enfermidade, né, prova, mas falar para fica, aquele né, passarinho, aquele cada canarinho: dia pra dentro de casa. você Mas está Deus permitiu contente a porque prova você não dentro da está nossa casa, meus irmãos. como eu, provado, E um dia, né, eu tava lavando a precisando louça das na minha coisas? pia e entrou um canarinho Você da está terra. contente Se o irmão conhece canarinho da terra, é um porque você não está canarinho chorando bem como eu estou. E ele começou a cantar, meus irmãos. E ele Mas já que cantava, você está tão assim, pulava vai na até mesa, onde cantava, pulava no tem algum fogão, servo, alguma cantava, serva e manda começou a cantar, o recado meus que eu estou irmãos. Olhava precisando. pra mim com a cabecinha, Estou balançava a necessitado. cabecinha e cantava tão lindo. E ali aquele Mas eu passarinho tava tão atribulada naquele dia, rodou, né, meus irmãos, assim, atribulado, modo de dizer, a né? cabeça dela e Triste, sentou no ombro provada, dela. né, meus irmãos? Porque eu E em ainda tinha seguida meus saiu filhos voando pequenos e a e prova foi. rolando dentro de casa, né, meus irmãos? Crianças pedindo as coisas, eu não tinha pra E encontrando ali os oferecer, né? servos de Deus, Com as coisas tudo acabado, no começou a armário. cantar ali Não também. tínhamos E os servos de condição de Deus fazer uma entendeu compra. que tinha alguém necessitado, Eu tinha alguém tentei ver o provado. passarinho, eu falei, vai embora daqui, passarinho. E ali os Você não servos de tem Deus prova, por foram isso que você tá até a casa cantando, dessa irmã e porque falou: se por tivesse acaso você chorado como conversou eu, com um você canarinho não hoje? estaria cantando. Daí peguei um paninho assim, Deus só usa, apertei irmãos. ele, Deus meus usa de quem irmãos. Ele quer. Mas ele não saiu Deus de dentro de casa. usou. Ele continuou Deus falou na cantando, boca da jumenta, né, a irmãos? Deus, né? E Balaão, né? se eu converso Ali batia com a na jumenta, natureza, batia na irmãos, você vai jumenta, conversar com a natureza. E esse dia, né, querendo a passar, até natureza que a de jumenta Deus, o que falou: Deus fez, não irmãos. tá vendo que tem um anjo na minha Aquele frente? passarinho continuou Será que cantando, você não meus tá irmãos. vendo? E É daí assim que Deus conversei com trabalha ele, na tá nossa bom, vida, você não quer ir irmãos. embora Basta a porque gente você tá crer. cantando? Então Se a você gente pega crê no o milagre de recado e Deus, leva pode pra alguém ter que tem certeza que vai condição de acontecer, dar a irmãos. compra pra mim. Vai até essa Se a gente pessoa, pedir alguma coisa para se Deus ser um com servo fé, de Deus dá para vai até nós. essa pessoa Ele coloca nas e diz nossas que eu tô mãos. precisando de açúcar, de E pó eu de vi o testemunho café, dessa serva tô de precisando Deus. de farinha, eu tô precisando de trigo, eu tô E nós vamos precisando postar de aqui também esse mistura, testemunho. Já tô postamos, precisando né? de tudo. Vai, seja Os irmãos mensageiro, veem então. aí. Já que você Muito tá lindo tão esse feliz testemunho. assim, leva a minha Tá bom, meus mensagem pra irmãos? Deus alguém. abençoe os irmãos, Nessa as hora, irmãs. meus Se irmãos, inscrevam no ela nosso canal, irmãos. Deixe um like para nós, rodou compartilhe assim esse sobre a canal. minha cabeça, Deus sentou no abençoe a meu todos ombro os nossos irmãos e como se irmãs. tivesse assim, meus A irmãos, santa paz entendendo de o Deus. recado e voando.